Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês que vêm acompanhando a nossa série A Justiça Federal Pede a Palavra, com mais de 10.000 visualizações. Muito obrigado mesmo. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer aqui um juiz federal baiano, mas que trabalha há muito tempo no Rio de Janeiro, o Fabrício Fernandes, juiz federal da 2ª Região Federal. Muito obrigado, Fabrício, por ter vindo. Hélio, agradeço imensamente esse seu convite. Hoje eu pude vir aqui pessoalmente na 5ª Região, falar com você, falar nesse seu programa maravilhoso. Essa série realmente eu achei uma ideia genial de podermos mostrar para o público, mostrar para a sociedade o que é a Justiça Federal, quem são os juízes federais, como é o nosso trabalho. Realmente uma oportunidade destacada aqui na minha experiência. Muito obrigado. Certo. Então, Fabrício, nessa tua experiência como juiz, você já tem quantos anos de juiz? Desde quando tu é juiz federal? Bom, primeiro eu ingressei na magistratura do Estado do Rio de Janeiro em 2001, novembro de 2001, e vim então em 2002, dia 27 de junho de 2002, tomei posse com o 8º concurso para juiz federal substituto da 2ª Região. Com muito orgulho, muita alegria, eu vim então preencher nossas fileiras aqui da Magistratura Federal. É muito marcante, né, quando você diz a data, um concurso como esse, né, que implica em muito esforço, muito sacrifício, mas também que implica em uma vitória quando a gente consegue realizar a aprovação no concurso, né? Então é por isso que você diz a data. Que marca a tua vida. Essa data da posse na magistratura é um divisor de águas na vida, imagino eu, de qualquer pessoa. Ninguém ingressa na magistratura e não sente essa alegria, essa sensação, essa vocação de atuar em prol da sociedade, no julgamento dos fatos, das vidas das pessoas, exercendo uma função que dentro de um Estado democrático de direito eu vejo como aquela função que traz o equilíbrio para as relações sociais e que sem ela, certamente hoje nós viveríamos talvez num estado quase que selvagem, embora o Brasil esteja causando até preocupações em alguns aspectos, por não compreender talvez ainda plenamente a importância do trabalho do magistrado, a importância do Estado de Direito para o desenvolvimento da sociedade. Então essa data, para mim, realmente é a data de uma conquista pessoal e que elevou muito, sem dúvida, o meu propósito de vida, me fez crescer como ser humano, e tenho muito orgulho de poder dizer e poder exercer a profissão de juiz federal. Então, e nesses 15 anos, aproximadamente 15 anos, de magistrado federal, você deve ter visto coisas positivas na Justiça Federal e coisas nem tão positivas. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas sugestões para aprimoramento da Justiça Federal, tal como ela se encontra. Quais seriam as suas principais sugestões para aprimorar a Justiça Federal? Hélio, você falou dessa trajetória de ter visto coisas positivas e coisas não tão positivas. Eu, por incrível que pareça, eu sempre fui um otimista, né? Sempre gostei de buscar soluções para os problemas. Quando a gente busca as soluções para os problemas e foca, portanto, na solução e não no problema em si, é muito mais provável que você encontre essas soluções, como já fizemos em muitas ocasiões, tanto no trabalho associativo como até mesmo fora dele. Mas claro que através do trabalho associativo é possível atingir grandes resultados, né? Como nós fizemos com a lei das turmas recursais, com a questão da simetria Explica constitucional. um pouquinho, porque existem pessoas que estão fazendo, estão nos assistindo, que querem fazer o concurso de juiz federal, que bom, mas também tem aqueles que simpatizam com a Justiça Federal, mesmo não fazendo o concurso. Explica o que é isso, turma recursal, não é? Sim, é o órgão de 2º grau dos juizados especiais federais. Como era antigamente, o juiz ficava 2 anos naquele cargo de juiz da turma recursal e então retornava
para o seu juízo de origem. Qual foi o problema que nós identificamos na época? Que aquilo ensejava uma instabilidade grande da jurisprudência da turma recursal, gerando uma insegurança jurídica nos processos dos juizados especiais federais. Qual foi a nossa ideia? Eu era vice-presidente da AJUF, fui de 2010 a 2012. O presidente era o nosso querido juiz federal Gabriel Vedi, do Rio Grande do Sul. Um abraço, Vedi, meu amigo querido. Pois bem, nós redigimos a proposta de alteração desse sistema, nós encaminhamos aquela proposta para o Conselho da Justiça Federal. O presidente, na ocasião, era o ministro Ari Pargendler, um grande ministro, que simpatizou com a ideia, que gostou daquela proposta. Todo o Conselho da Justiça Federal percebeu a importância daquela proposta. Houve uma integração, portanto. De fato, nós falamos com todos os conselheiros, os 5 presidentes dos tribunais regionais federais e também os ministros do Superior Tribunal de Justiça, componentes do Conselho da Justiça Federal. Aquilo foi aprovado no Conselho, foi para o plenário do Superior Tribunal de Justiça, em seguida já aprovado para o Conselho Nacional de Justiça, e então chegou na etapa, vamos dizer, mais complexa, que era o Congresso Nacional. Certo. Nós estávamos pleiteando a criação de 230 cargos de juiz federal de turma recursal, vejam bem, né? A criação de 230 cargos, pois nós caminhamos naquele Congresso Nacional desde o primeiro dia do nosso mandato até o último dia, e tanto o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, como foi para o Senado, onde teve uma pequena emenda, retornou para a Câmara, uma vez que houve aquela modificação, e novamente foi aprovado na Câmara dos Deputados. A sanção presidencial veio uma semana após o término do nosso mandato e foi, sem dúvida, um legado importantíssimo. Hoje, o impacto social, Fabrício, da turma recursal, quer dizer, é possível aprovar modificações na estrutura do Poder Judiciário. Impacto social positivo na turma recursal. Hélio, eu por acaso vivi isso. Eu tomei posse exatamente na primeira leva da instalação das turmas recursais dos juizados especiais federais. Peguei a penúltima vaga da primeira leva, pela minha antiguidade, na segunda região. O meu gabinete, na ocasião, contava com quase 5.000 processos. 5.000 processos. A média do prazo de julgamento dos processos era de 3, 4 anos, que a estatística indicava. Os processos demoravam muito, porque eram muitos processos acumulados e não havia a permanência de um juiz ali. Em menos de 2 anos, nós conseguimos reduzir o acervo de gabinete, na média, para menos de 200 processos por gabinete na turma recursal, e o trâmite hoje no segundo grau dos juizados especiais federais diminuiu para menos de 60 dias em muitos casos. Isso talvez nem no primeiro mundo exista uma justiça hoje de segundo grau, ainda que de juizados especiais federais, tão eficiente como é a Justiça Federal brasileira. E quais são os direitos que são discutidos normalmente nas turmas recursais, para o pessoal compreender ainda melhor? Eu posso falar brevemente disso, em seguida eu vou falar da sua primeira pergunta, quais são os problemas que nós queremos de agora em diante encampar, né, e solucionar. As demandas dos juizados especiais federais, na sua grande maioria, quase 80%, 90%, são demandas daquelas pessoas mais carentes, referentes a benefícios previdenciários, a direitos assistenciais, previdenciários, a saúde, né, o direito do consumidor, normalmente do cidadão mais humilde, mais carente. Que é também um cliente da Justiça Federal. Que hoje tem pleno acesso à Justiça Federal, ao cumprimento dos seus direitos, graças ao trabalho dos juízes federais, milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil. Um outro assunto que talvez nós possamos obter o mesmo sucesso, eu tenho certeza que nós obteremos,
é a questão dos novos tribunais regionais federais. A emenda constitucional 73 criou os tribunais federais de Minas Gerais, do Paraná, da Bahia e do Amazonas. Essa emenda constitucional está suspensa a sua eficácia há quase 5 anos por uma liminar monocrática do ministro Joaquim Barbosa, então ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que esse tema deva ser encarado, tratado de forma prioritária pela nossa Associação de Juízes Federais do Brasil. E é claro que devem estar perguntando, assim como a turma recursal tem um impacto social no que diz respeito à matéria previdenciária, pensões, aposentadorias, e que sustentam grande parte desse Brasil, não é? A criação dos tribunais regionais, desses 4 novos tribunais regionais federais, qual o impacto social na sua perspectiva? Hélio, é só você imaginar um advogado, né, uma parte que precisa de um advogado e procura a Justiça Federal, por exemplo, no estado do Amazonas, que é um estado de uma localização geográfica muito distante, né, com relação ao centro do Brasil, onde fica o Tribunal Regional da Primeira Região, que é o de Brasília, que abrange hoje 14 estados da federação. É o tribunal de apelação o maior do mundo. Não existe um tribunal de apelação com tanta demanda de processo. Nós conversamos com a Daniele Maranhão, desembargadora do Sim, uma PRF, grande desembargadora também, desembargadora Daniele, também muito esclarecida nesses assuntos, e tenho grande admiração também. Mas voltando, é o tribunal de apelação maior do mundo. Não existe um tribunal de segundo grau com tantos processos como é o Tribunal Regional da Primeira Região. Então, não só esse advogado precisa se deslocar do estado do Amazonas até Brasília simplesmente para defender a causa do seu cliente, às vezes um processo que não é nem tão economicamente, que nem repercute tanto, mas que ele precisa fazer esse deslocamento para fazer essa defesa. Só um exemplo disso, né? Da mesmo modo, o advogado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, do Paraná, da Bahia, né? Quer dizer, a justiça fica distante até mesmo dos processos que ela está decidindo. E essa capilarização trazida por esses novos tribunais, sem dúvida que melhoraria muito, aliás, melhorará, porque nós trabalharemos para isso, muito a prestação jurisdicional. É preciso que o Supremo resolva imediatamente esse impasse, uma ação que me parece foi ajuizada até porque sequer teria legitimidade para fazê-lo, uma associação quase que desconhecida de procuradores. Eu não sei nem qual a sua representatividade em âmbito nacional para se admitir legitimidade para suspender a eficácia de uma emenda constitucional aprovada pelo parlamento. É algo até difícil de ser concebido dentro de um país civilizado, dentro do Estado de Direito. Mas, enfim, ultrapassada essa fase, é necessária, então, a fase de implantação. E nós queremos buscar, sim, as soluções que permitirão essa implantação. Em alguns lugares já existem até prédios disponíveis para a instalação dos tribunais. Quer dizer, não há justificativa para se negar à população brasileira a instalação desses novos tribunais. Então, muitos estudantes estão nos assistindo agora. A palavra de incentivo de um juiz já experiente no que diz respeito àquelas pessoas que querem fazer concurso aqui na Justiça Federal. Dá a tua palavra de incentivo para os jovens? Olha, que, aliás, a Justiça Federal precisa continuar sendo interessante para que um jovem venha a buscar fazer um concurso. Quer dizer, a magistratura federal precisa continuar tendo aquele apelo da minha época, que uma pessoa da tua época, quando uma pessoa faz um concurso e é aprovado no concurso de Justiça Federal, ela fica alegre pela conquista, ou seja, o cargo atrai. Não é? Atrai aquelas pessoas que querem estudar e, efetivamente, isso parece que é algo que precisa ser mantido, em minha opinião. Diz aí uma palavra de incentivo. A Constituição da República é muito clara no sentido de que
O topo da remuneração do serviço público deveria ser a do magistrado federal. Isso, infelizmente, está sendo completamente invertido. Mas nós entendemos que isso vai ser em algum momento corrigido, e nós trabalharemos para isso, para que o cargo de juiz federal ele tenha não só esse reconhecimento social, esse reconhecimento moral, reconhecimento ético, institucional, mas que isso também corresponda à dignidade remuneratória adequada, né? Com grandes responsabilidades que nós temos, tem que vir, obviamente, a remuneração pertinente. Então, aos estudantes eu digo, acreditem nesse sonho de vocês de exercerem essa profissão de magistrado, dediquem-se aos estudos, não há outro caminho, não existe atalho para vocês tomarem posse no cargo de juiz federal substituto. É o único caminho, é o concurso público, e depende exclusivamente da dedicação de vocês, da seriedade de vocês e do compromisso de vocês com o nosso país. Tudo bem? Então, sigam com garra, com vontade, que vocês serão muito bem-vindos na nossa Justiça Federal. E a Escola da Magistratura, não é, Fabrício? Parece que também é uma possibilidade de ligação entre a Justiça Federal e as universidades, quer brasileiras, quer fora do Brasil. Olha, nós tivemos uma experiência ótima agora, através da Associação Regional que eu presido, a AJUFERJES. Nós acabamos de celebrar um convênio com a Universidade de Coimbra, em Portugal, inclusive para que nossos juízes federais associados possam atuar até mesmo como professores na Universidade de Coimbra, assim como nós pretendemos trazer também palestrantes daquela prestigiada universidade para a nossa Escola da Magistratura, né? Um intercâmbio de ciência, de cultura fundamental para o desenvolvimento da nossa justiça, do nosso país, da nossa cultura jurídica. Eu acredito que podemos avançar muito nisso. A Escola da Magistratura, eu sou suspeito para dizer, porque eu sou inclusive diplomado pela Escola Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Acabei sendo escolhido na ocasião orador da minha turma, até por escolha espontânea dos colegas, né? Nem me apresentei para aquilo. Não, nós temos que ter um orador. Me convidaram, mas eu tenho muito orgulho. Eu tenho o diploma da Escola da Magistratura, defendi a monografia. Eu, durante muitos anos, Fabrício, fui professor, eu me considero professor da Escola da Magistratura de Juízes Estaduais, uma escola da magistratura que teve o Dr. Nildo Neri, não é? Um baluarte. Quer dizer, me parece que esse incentivo à Escola da Magistratura, esses intercâmbios, está falando aqui com a Universidade de Coimbra, Clássica de Lisboa, é algo que é apenas o início. A gente pode fazer crescer isso bastante. Não tenho a menor dúvida disso. Nós fizemos isso com uma associação regional que abrange apenas uma parcela da Justiça Federal da nossa federação. Em âmbito nacional, obviamente que o peso institucional é muito maior, a estrutura que nós dispomos é muito mais ampla e, claro, obviamente, o próprio interesse da universidade me parece que pode ser incrementado também até para outros projetos similares ou até melhores do que o que nós fizemos. Tá ótimo. Olha, Fabrício, eu quero agradecer, não é, você ter aceito o meu convite e ter conversado conosco. Muito obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado a todos os ouvintes. Assistam esse programa porque eu já virei fã. Boa tarde a todos.